REITs, né? Porque, assim, muita gente fala REITs, quais são os bons? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que são, né, os REITs, como é que funcionam lá fora, porque tem uma série de vantagens, né? São muitas empresas, né? Sim. Os REITs, eles são uma categoria de empresa nos Estados Unidos que opera no mercado imobiliário, tá? Então, parecido com os fundos imobiliários no Brasil, eles têm algumas características, né? Eles têm que investir pelo menos 75% do capital em ativos imobiliários, então, ou em crédito imobiliário ou em imóveis propriamente ditos, tá? E eles são obrigados a distribuir o lucro contábil deles, tá? Muito parecido com os fundos imobiliários brasileiros, que são obrigados a distribuir 95% da entrada de caixa. Mas tem uma diferença, né? Nos Estados Unidos, eles podem abater do lucro, né? As despesas com depreciação. Então, o lucro deles fica bem menorzinho. Então, eles têm uma entrada de caixa, mas eles não são obrigados a distribuir todo esse caixa. Eles podem distribuir bem menos, né? Que de fato é o lucro, porque eles puderam abater um percentual de depreciação bem maior. E, consequentemente, os REITs têm uma capacidade de reinvestimento maior, porque sobra mais dinheiro, né, no caixa dos REITs e, portanto, eles têm um desempenho bem mais parecido com as ações, mais volátil, né, e mais conforme a média do mercado de maneira geral, mas também são bem parecidos com o Brasil, né, sem prejuízo de nós termos, né, tipos de REITs mais diferentes que operam em setores que não tem no Brasil, como data centers, até florestas, que agora até talvez comece a aparecer no Brasil, mas fora o tamanho do mercado, né? Que lá a gente tem REITs que são maiores do que todo o mercado de fundo imobiliário brasileiro. Então, enfim. Assim, o REIT eu acho incrível pela possibilidade de diversificação que você pode ter lá fora e pela quantidade de imóveis que cada um deles tem. Então, por exemplo, o Realty Income, que é o ticker O, que paga dividendos mensais, ele tem mais de 11 mil imóveis lá dentro, que é um dos REITs que tem a maior quantidade de imóveis do que todos os fundos imobiliários somados. Então, tem fundo imobiliário que vai ter 20 imóveis, 30 imóveis, 15 imóveis, você conhece um ou outro, você já viu. Só que lá fora você tem REIT com 11 mil, né? Aí já é totalmente diferente a forma que você analisa, até a forma como você diversifica. Então, eu acho bem interessante, eu acho que é algo que tem que ser olhado lá fora. E existem algumas diferenças, né? Por exemplo, um REIT ele tem muito mais facilidade de pegar dívida em banco lá fora e conseguir alavancar isso em compra de imóveis. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário não pode fazer isso explicitamente. Existem outras formas que eles fazem ali, mas não é que nem dívida que nem os REITs lá fora têm. E aí, outra questão que muita gente bate, comparando rapidinho com o fundo imobiliário REIT, é dividendo. A galera adora bater o dividendo yield comparando bruto com bruto. Ah, fundo imobiliário paga 10, 12%, quando eu vou olhar o REIT lá fora, paga 3%. Não vale a pena. Mas eles não entendem que existem outras formas de entrega de valor para o acionista, como uma delas, que é muito comum o REIT fazer, é recomprar a ação. Então, por exemplo, ao invés de ele te dar em dividendos o lucro que ele teve, ele pega, recompra ações dele no mercado, tira de circulação e você ganha mais participação, sem colocar dinheiro. Só que a galera não vê isso. No longo prazo, a cota ela valoriza mais com essa recompra de ações. Só que o pessoal só vê dividendo, acha que só o dividendo caindo na conta é que o importa. Mas nem sempre. Tem que olhar também a valorização da cota, que é muito importante. E o dividendo em dólar, né? Também, lá fora. Então, também tem que fazer essa Vocês conta. podem citar alguns